Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Para quem está no Instagram, para quem está acompanhando esta edição de hoje aqui no canal, no YouTube, muito obrigado. Já somos mais de 200 inscritos e você pode se inscrever lá no canal. É o Aldoir Santos. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações e depois nós vamos conversando por lá. Material que vai estar lá no canal no YouTube. É Aldoir Santos, o nome do canal no YouTube. Se inscreva lá porque teremos muitas novidades lá no mês de julho. Hoje é feriado, né? Dia 11 de junho, dia de Corpus Christi, mas nós estamos aqui com a nossa tradicional live das terças e quintas-feiras, para falarmos daqui a pouco mais sobre a questão da infância e juventude, do juizado da infância e juventude, daqui a pouco mais. A doutora Lilian Raquel Bosa, que é a juíza do juizado da infância e juventude, vai estar aqui conosco para bater um papo em seguidinha. Vamos falar sobre vários assuntos, sobre a questão dos procedimentos aí do juizado e outros destaques também. Antes, enquanto aguardo aqui a chegada da doutora Lilian, quero chamar a atenção de vocês que já está publicado na página Covid Vacaria uma informação importante do Ministério Público sobre a questão do que tomou conta da cidade, do assunto que tomou conta da cidade agora, né, há pouco tempo, nas últimas horas, a questão aí do auxílio emergencial, das denúncias do auxílio emergencial. Daqui a pouco você vai lá e poderá conferir o que tem lá do Ministério Público, então. Não, deixa eu ver aqui se consigo localizar a doutora Raquel. O Ministério Público, o doutor Luiz Augusto, já inclusive publicou uma nota a respeito dessa questão lá na página do Ministério, da Covid, do Ministério Público, tratando um pouco mais sobre essa questão do auxílio emergencial, das dificuldades, dos problemas, das denúncias que estão envolvendo o auxílio emergencial também aqui, infelizmente, em Vacaria, nessa época de pandemia. Uma época de pandemia em que faz com que a gente mude muitos dos hábitos, as instituições se reinventem. Ontem na terça-feira falamos aqui sobre educação e não está sendo diferente também com o Poder Judiciário. Doutora Lilian Raquel Bosa já está conosco agora aqui. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Boa noite, Aldoir. Boa noite a todos. Tudo bem? Bom, a senhora é natural de Lagoa Vermelha, né? Pertinho, nossa conterrânea quase, aqui, nossa vizinha. Exatamente. Estou bem pertinho da minha cidade. Certo. Quanto tempo já que a senhora está no Tribunal de Justiça aí e também quanto tempo veio para Vacaria, doutora? Eu tomei posse como juíza no ano de 2005 e como não tinha comarca titulares para todos os juízes assumirem, então a minha primeira comarca, na verdade, foi Lagoa Vermelha, foi Vacaria. Eu vim para cá no início quando estava em estágio probatório, enfim, fazer um regime de jurisdição compartilhada na vara criminal e com o Dr. Mauro Freitas da Silva. Então, eu atuei aqui de 2005 até 2006, era responsável pelos crimes de menor potencial ofensivo e também pela realização dos júris, né? Então, toda semana, às vezes até 2 vezes por semana, nós realizávamos os júris aqui. E fiquei aqui até que fosse publicado edital de novas comarcas, né, para os juízes, e aí daqui, depois de um ano, eu fui assumir a titularidade, então, da vara de Planalto. Planalto, que teve há pouco tempo no noticiário, aliás, está no noticiário com aquele episódio lamentável de um menino, né, de um menino de 12 anos, né? Exatamente isso. Aí lá eu fiquei um ano, e quando abriu, então, Tapejara, que fica próximo, então, de Lagoa Vermelha, né, aí eu me removi para Tapejara, e lá fiquei até 11 de março de 2019, quando, então, fui promovida para a comarca de Vacaria. 11 de março de 19, já para o juizado da infância e juventude, daí. Exatamente, que ele é o juizado adjunto à segunda vara civil, né? Então, eu sou responsável pela segunda vara civil com o juizado da infância e juventude. Uhum. Então a gente vai falar um pouco mais no final, a gente vai falar sobre a questão da vara civil também. Bom, quais são a gente vai falar também depois de uma audiência online, porque o judiciário, doutora Lilian, teve ali o período que é o do recesso normal, daquele da virada do ano, né? E depois, com a pandemia, parou quando? Como está funcionando o judiciário com a pandemia?
O judiciário, desde o mês de março, ele está trabalhando num sistema de trabalho remoto, né? Eu estava em licença maternidade, retornei as minhas funções agora no dia 25 de maio. Mas desde março o judiciário trabalha em sistema remoto, com suspensão da tramitação dos processos físicos, né? E somente então a tramitação dos processos eletrônicos, né? Que desde agosto do ano passado foi implantado aqui na comarca de Vacaria. Então nós temos que chama EPROC, né? Processo eletrônico. Então nós temos hoje 2 sistemas de tramitação processual: os processos físicos, que tramitam, né, em meio físico, papel, e os processos eletrônicos. Tudo que for ajuizado, tudo que foi ajuizado de agosto de 2019 para cá, nas varas cíveis, eles foram ajuizados, então, obrigatoriamente no EPROC, que é o processo eletrônico. Mas nós ainda estamos convivendo com os processos físicos, não vai haver uma digitalização, né, desses processos. Então, até que se termine, encerrem a tramitação desses processos físicos, nós vamos conviver com esses 2 sistemas, exceto, então, nas varas criminais e também na vara da infância e juventude, que é justamente onde eu atuo, né? Nas questões criminais e na questão do juizado da infância, ainda nós vamos continuar com os processos físicos até um próximo projeto de implantação no sistema eletrônico. Então, agora, na pandemia, em razão, né, do risco que é da contaminação do vírus no meio de papel, né, tramitação de processo, então, estávamos trabalhando somente no sistema do EPROC, no trabalho remoto, com os servidores trabalhando em suas residências, assim como os juízes, né? A partir de segunda-feira, dia 15, nós vamos então, a partir de uma autorização do Conselho Nacional de Justiça, que autorizou que os tribunais tenham autonomia para definir, de acordo com as regiões e os riscos, né, de contaminação, de transmissão do coronavírus, os tribunais então podem adequar, né, como é que vai ser daqui para frente. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter, a partir de segunda-feira, 2 fases para o retorno gradual, né, na tramitação e no trabalho físico, então, né, com os servidores e juízes no fórum. Então, a partir de segunda-feira até o dia 28, nós vamos trabalhar, então, num sistema de trabalho interno, né, os servidores de trabalho interno, para não gerar aglomerações, né? Então, mesmo nesse planejamento interno, nós vamos uma escala de servidores, né, para não, com equipamentos de proteção e as devidas precauções, cautelas, enfim, né, para que nós possamos, então, dar esse atendimento. Então, nessa primeira fase vai ser só o atendimento, só o trabalho interno dos servidores e juízes, e num segundo momento, então, podendo acessar no fórum o Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, auxiliares da Justiça, peritos, enfim, e podendo ser designada audiências em caráter urgente, com distanciamento. São vários protocolos que nós vamos ter que seguir para poder retomar, então, o processo. Então, não vai haver ainda uma tramitação 100% como era antes, né, da pandemia, mas já é um avanço, né, no sentido de retornar ao trabalho. Essa medida do tribunal, ela vem sendo criticada por alguns setores, inclusive servidores e também alguns juízes, porque nós estamos justamente entrando, né, no mês de junho, no inverno, digo, e então toda essa questão do vírus pode ainda, né, se agravar com as temperaturas geladas, né? Mas, por outro lado, também, eu acho que é uma forma, essa forma gradual de retorno também, de poder dar andamento a esses processos que estão, na verdade, parados desde março, né? E adotando todas as cautelas e com equipamentos de proteção, de uma forma gradativa, para a gente dar conta dessa demanda que está represada aí desde meados de março.
Só casos urgentes, nem processos de casos urgentes tramitaram, então? Não, os processos urgentes, sim, tanto de meio físico quanto eletrônico, o que foi urgente, ele tramitou, né? Mas, assim, só realmente casos urgentes. E dos meios físicos, aquilo que era extremamente urgente, assim, porque, na verdade, o tribunal, ele proibiu o acesso de servidores e juízes vedado, só em último caso, só numa exceção, né, para permanecer no fórum. Então, no caso dos processos físicos, assim, muito excepcionalmente. Mas a questão eu acho que há uns 10 dias, houve autorização para que os processos físicos, né, fossem digitalizados. Então, um advogado que tem urgência na tramitação de um processo físico, ele pode requerer via e-mail o agendamento para ele comparecer na guarita do fórum e retirar em carga o processo físico para que ele digitalize e aí passando da tramitação de físico então para eletrônico. Essa é uma medida que eu achei bastante eficaz e para dar andamento, né, para dar vazão a esses processos que estão parados. Mas, sim, no que toca ao processo eletrônico, todas as medidas urgentes assim, foram analisadas, inclusive não urgentes, embora até início de maio, com suspensão de prazos, muitos processos eles tiveram andamento, tiveram despachos, tiveram decisões, que, claro, só vão ser efetivadas quando retornar ao normal, mas, enfim, eles tiveram um andamento também. Perfeito. Pessoal que está chegando agora na nossa live, muito obrigado. Nós estamos conversando com a juíza de direito da comarca local de Vacaria, a doutora Lilian Raquel Bossa, que é a responsável pela segunda vara civil, que compreende também o juizado da infância e juventude. Especificamente sobre essa questão da infância e juventude, quais são os procedimentos, doutora Lilian, que são realizados lá por esse juizado? No juizado da infância e juventude, na verdade, tudo é urgente, né? Porque nós tratamos de crianças que estão acolhidas, né, no abrigo, na casa-abrigo aqui de Vacaria, e também e outras que estão aguardando adoção, enfim. Então, são processos que realmente eles têm que ter um olhar diferenciado, né? Justamente para que esses acolhimentos, né, na casa abrigo, eles não se perpetuem e a gente possa dar um andamento mais célere, né? Então, com base nisso, o Conselho Nacional de Justiça autorizou que os juízes das varas da infância e juventude possam fazer as audiências concentradas por meio virtual, né? O que são as audiências concentradas? A cada 3 meses, o juiz tem que verificar fazer um levantamento de todos os processos que contêm crianças acolhidas, né? Que são crianças que foram retiradas do seio da família e foram institucionalizadas até que se defina a situação jurídica delas, né? Então, nós temos hoje em torno de 40 crianças e adolescentes abrigados, acolhidos, né? Então, esses processos, eles não podem ficar parados por tempo indeterminado até que se veja, termine a pandemia, ou são prazos indefinidos, né? Então, a realização da audiência concentrada, ela nada mais é do que a reunião do juiz da vara da infância e juventude com a equipe técnica, o Ministério Público, Defensoria Pública, a equipe técnica, assistente social, psicólogo, todos que trabalham no âmbito da infância e juventude, para analisar a situação individual de cada processo com criança acolhida. Então, quando eu retornei da licença, haviam esses casos aguardando essa análise para que pudessem ter andamento, né? Porque nós não podemos deixar muito tempo essas crianças e adolescentes acolhidos, porque eles têm direito legal a uma convivência familiar, né? Seja no âmbito da sua família biológica, de uma família extensa, ou de uma família substituta por meio de guarda ou adoção. Então, foi com base nisso que nós fizemos a audiência de forma virtual com a autorização do Conselho Nacional de Justiça. E tendo esse procedimento, nós conseguimos analisar em torno de 20 casos numa tarde, que são realmente situações de crianças e adolescentes que estão ali já, temos bastante bebês também, que são ainda aguardando o andamento do processo de destituição do poder familiar,
para que possam ser colocados em adoção. Então, o objetivo da audiência concentrada é justamente isso, é ter uma análise mais célere de todos os processos para que a institucionalização das crianças e adolescentes ela não se perpetue no tempo. E os processos em que pese eles tenham que ter uma análise, assim, o direito à ampla defesa, toda a tramitação legal, mas ele não pode assim demorar, né? Ele não pode ter um andamento assim prejudicial ao próprio desenvolvimento da criança e que ela vai ter então a infância na casa de acolhimento, né? Então nós realizamos a audiência virtual ali com o promotor de justiça, a defensora pública, a equipe da Casa Abrigo, a nossa assistente social, servidora da Infância e Juventude, e conseguimos, então, dar andamento né, a esses processos. Bom, a senhora falou em 20 casos, né? Deixa eu estar chegando uma pergunta aqui já vamos ver a pergunta. A gente já responde a pergunta, depois eu faço uma outra. Por que é tão demorado a destituição do pátrio poder? As crianças ficam muito tempo aguardando, pergunta aqui uma das nossas internautas. Justamente esse é um problema, e até essa questão foi debatida por todos os profissionais nessa audiência que nós fizemos. O processo de destituição do poder familiar, ele é um processo demorado, ele é um processo formal, porque o juiz não pode simplesmente tirar uma criança ou adolescente do seio da sua família e já, né, inserir para adoção. Porque nós temos que primeiro priorizar, e a lei determina isso, que o juiz e toda a equipe do juizado coloque a família em orientação, programas de orientação, ajude a família, na verdade, o poder público auxilia essa família, se tem problema com drogadição, bebida alcoólica, enfim, né? Um primeiro momento, assim, temos que tentar com todas as nossas forças para que a criança ou adolescente volte para sua família, né? Então, isso a gente vai fazendo na própria tramitação do processo de destituição do poder familiar, né? O que acontece? O processo de destituição do poder familiar, quando ele tem uma sentença de procedência, ou seja, em que o juiz destitui os pais, então, do poder familiar e a criança ficaria, então, apta à adoção, de regra, ele tem recurso. Então, ele vai para o Tribunal de Justiça. Nós nos sentimos mais seguros quando o processo volta do tribunal com a sentença confirmada, né, de destituição do poder familiar, e aí sim a gente pode incluir, então, no Sistema Nacional de Adoção, né, que é o sistema do Conselho Nacional de Justiça, em que lá estão todos os pretendentes, as suas preferências, enfim, pretendentes à adoção e também as crianças crianças e adolescentes aptos à adoção, tá? O que nós percebemos aqui, e por isso que nós debatemos aquele dia na audiência, que nós temos muitas crianças recém-nascidas que foram para o abrigo e são casos em que já se vislumbra a impossibilidade de retorno à família biológica, tanto ao pai, à mãe, como à família extensa, tios, avós, enfim, né? São casos assim em que os pais já tiveram destituídos outros filhos, né? E agora tem um novo bebê que novamente está no abrigo, enfim. Então, nesses casos em que já assim, desde que a criança foi retirada da mãe e foi para casa-abrigo, não houve nenhuma tentativa dos pais de melhorar a sua conduta ou de fazer algo para ter de volta o filho, a criança, né? Então, nesses casos em que a própria equipe, a equipe técnica, o promotor de justiça, enfim, são casos até conhecidos, né, da própria equipe, justamente de outras situações, de outras crianças, de outros adolescentes em que já houve destituição do poder familiar. Então, nesses casos, considerando que o processo de destituição ele é realmente um processo formal e demorado, o que nós vamos fazer? Determinar em sede liminar, né, uma decisão liminar,
que, os pais sejam destituídos do poder familiar. E que essa criança já possa, com essa decisão liminar, ser incluída no cadastro da adoção e ser entregue em guarda provisória para pessoas interessadas na adoção. Uhum. Qual é o risco disso, Adoir? O risco é que, lá na frente, né, pode ser que essa destituição não se concretize. Então, por isso que é temerário, né, se deferir uma guarda, né, nesses termos. Nós vamos adotar esse procedimento aqui, porque realmente nós estamos com muitas crianças ali, e muitas delas são esses casos em que realmente não se vislumbra a possibilidade de retorno à família. Né? Então, são casos assim que é praticamente impossível que a criança volte. Então, e que, havendo uma sentença de destituição aqui pela vara, que em caso de recurso o tribunal mude a decisão. Né? São casos já de consolidados, assim, que a criança voltando para a família vai estar em risco, enfim. Então, nesses casos, até para poder tornar mais célere, né, esses processos, já foram deferidos e vão continuar sendo, nesses casos, deferidas as liminares, e nós vamos incluir essas crianças no cadastro de adoção para que pessoas interessadas em adoção possam receber essas crianças em guarda provisória. E isso, os interessados vão ter que aí saber, né, desse risco, que é uma guarda provisória, que embora, assim, a possibilidade de retomada do poder familiar seja, assim, praticamente impossível, mas há sempre esse risco, né? Então, o casal que receber esses bebês, essas crianças, ele vai ter que ter a consciência, e até nós vamos fazer uma audiência para que eles sejam cientificados e não haja dúvida com relação a isso, que é uma guarda provisória que pode se tornar em adoção. Né? Uhum. Porque, claro, que uma guarda, no momento em que você entrega, o juiz entrega um bebê, né, para guarda com possibilidade de adoção, obviamente vai gerar um vínculo afetivo, né, de ambos, tanto da criança como dos guardiões, né? Então, é um risco. Mas, por outro lado, nessas situações em que o processo é demorado, não se vislumbra a possibilidade de retorno, é uma situação que nós vamos ter que tomar para que essas crianças não fiquem ali muito tempo institucionalizadas, né? E elas possam ter o direito a uma convivência familiar. E essa foi uma preocupação que a equipe técnica me colocou na audiência virtual que nós fizemos, de que esses processos não podem demorar tanto, né? Eles têm que ter um andamento e a gente tem que colocar essas crianças, possibilitar elas que tenham, que sejam integradas, né, numa família. Doutor, desses 20, foram 20 casos, né, 20 processos analisados nessa primeira audiência virtual. Qual foi o resumo deles? Assim, todos tiveram um desdobramento já? Como todos, todos. Alguns, assim, faltam estudos sociais. Veja que, como eu falei, nós temos uns casos ali, agora eu não me recordo exatamente, mas devem ser em torno de 5 ou 6 casos, que são essas situações que nós vamos ter que encaminhar essas crianças para a guarda provisória, né? Em decisão liminar de suspender o poder familiar. E outros processos que, na audiência, então, nós determinamos as medidas que estão faltando para que o processo tenha o seu andamento mais célere, né? Então, várias medidas foram tomadas, assim, em todos os processos. Aqueles que falta estudo social, foi determinado que se faça mesmo em meio à pandemia, né? Com todos os cuidados necessários, mas nós temos que dar andamento a esses processos. A gente não pode mais ficar aguardando esses processos ali até que se normalize o atendimento 100% no judiciário. Mas então, a próxima... todos. Certo. A senhora disse que é de 3 em 3 meses. A próxima audiência, então, com mais casos, será daqui a 3 meses ou isso pode ser reduzido? No caso, nós vamos reduzir porque aquele dia nós tínhamos um horário limite, né, na sala da audiência virtual, então nós optamos ficaram, eu acho que uns 8 ou 9 casos para analisar, mas nós vamos provavelmente fazer uma outra audiência nos próximos dias para terminar esses casos aí também e deixar todos os processos em dia.
Uhum. Bom, hoje são 40 crianças que estão na E casa-abrigo, então. adolescentes. Ou seja, Isso. são 40 processos, digamos assim, que Isso, precisam de avaliação. exatamente. No juizado da vara, no juizado da infância e juventude, tramitam todos os processos que envolvem crianças e adolescentes. Então, não são só questões de adoção, né? Os atos infracionais também cometidos, né, que se equiparam a crimes, também tramitam na vara da infância e juventude. Então, nós temos uma gama muito grande assim de processos que tramitam ali. Mas agora, nessa meio à pandemia, o que mais nós precisamos da atenção são realmente esses que estão acolhidos, né, na casa-abrigo, para que essa situação não se perpetue, né? Uhum. A partir do dia 28 também vai ser possível fazer as audiências daí em caráter presencial nos processos de destituição do poder familiar, que nós vimos aquele dia da audiência que tem alguns processos aguardando oitiva de testemunhas, né, audiência por ouvir testemunhas, e que não tiveram andamento em razão da pandemia, né. Agora, a partir do dia 28 de junho, então, vai ser possível o juiz fazer audiências com horários, então, espaçados, distanciamento de 1,5 m, enfim, todos usando máscaras, mas vai ser possível. Então, essa é uma medida também que eu achei muito interessante, que aí esses processos que nós já verificamos, que estão aguardando a designação da audiência para ouvir testemunhas, a gente vai poder dar andamento também. Porque, veja, Alduir, nesses processos de destituição que nós precisamos ouvir testemunhas, ouvir os pais, enfim, não, é muito difícil de realizar pela via virtual, né? Porque nem todos têm os equipamentos necessários e têm uma internet estável, enfim, para a gente reunir numa audiência virtual testemunhas, advogados, né, as próprias partes do processo. Mas a partir do dia 28 vai ser possível. Então, isso também é algo que, tão logo seja possível, já vou designar essas audiências para a gente poder também dar andamento nesses processos que estão parados. Há muitos processos, doutor, envolvendo aí menores infratores, os atos infracionais? Nós, aqui em Vacaria, sim, é uma característica, nós temos processos, mas de adolescente internado, não temos muitos. Até quando eu saí em licença, nós tínhamos um caso apenas, né? E agora eu vou fazer um novo levantamento, mas assim que esteja aguardando sentença, não temos nenhum. Então é uma questão assim que, pelo movimento da vara, não temos assim casos graves, né? Mas claro, tem muitos processos envolvendo drogadição, né? Então, pequenos furtos, enfim, muitas questões de trânsito também, envolvendo adolescentes, né? Tudo isso cai no juizado da vara e juventude. Mas não, quanto a crimes graves, assim, que demandem internação no CASE, né? Que seria analogicamente assim, uma prisão, né? Não temos. A prioridade nesse momento, ou o foco maior, a questão está concentrada das crianças, principalmente ali da Casa Abrigo Divina Providência, que estão nessa situação. Exatamente. Exatamente. Essa é uma preocupação que foi colocada no meu retorno pela equipe técnica, de que em razão da pandemia os processos estavam assim parados e realmente assim não se sabendo quando o judiciário vai voltar ao normal, nós temos que tomar providências para que não fiquem essas crianças ali aguardando, né? Tem crianças recém-nascidas ali que já vão completar um ano, já estão com 1 ano e meio e os processos não estão tendo, por vários motivos, né? Não estão tendo a tramitação célere que deveriam ter, né? Então, essa é a minha preocupação agora, assim, de dar uma atenção nessas crianças ali e fazer o que for possível para que esses processos tenham um bom andamento. Até a Glória antes tinha perguntado aqui sobre as crianças recém-nascidas, acredito que era essa a preocupação que ela tinha com relação a isso, né? A agilizar os processos com relação aos recém-nascidos também, né? Que chegam lá. Exatamente. Doutor, vamos dizer assim, a velocidade ou volume, não seria volume, mas assim, a quantidade
de crianças que são adotadas. A pandemia também interferiu nisso, né? Nessa questão hoje de número de Exatamente. crianças adotadas. É, no nosso sistema, todo o processo que fica pronto para adoção, ele é incluído no Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje nós temos prontos, assim, dois, eu estava olhando até hoje, temos dois prontos à adoção. Mas tem muitos processos que estão nessa leva aí, parados, está faltando uma audiência, está faltando um estudo social, sabe? E desses bebês que tem ali, me parece que são 18 bebês, muitos deles estão nessa situação consolidada, de que dificilmente vai ter o retorno. Né? Então, é por isso assim que nós temos que dar esse andamento, porque quanto mais a criança vai atingindo a idade, menos difícil é a adoção. Né? Veja que nós temos... depois que a criança fica ali na faixa dos 5, 6, 7, vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Então, já o bebê é muito mais fácil dele ser adotado, né? Certo. Qual que é o que determina a legislação com relação ao prazo máximo para uma criança ficar em acolhimento? Esse prazo está sendo cumprido aqui em Vacaria? Qual é o prazo máximo para uma criança ficar no acolhimento e esse prazo está se cumprindo, doutora? Assim, a criança vai para o acolhimento e ela, em 30 dias, tem que vir um plano de individual de atendimento, que a gente chama PIA, em que que a equipe técnica analisa toda a situação familiar, a situação da possibilidade de colocação em família extensa, como é que ficou a questão das visitas dos pais nesse período, enfim, tudo isso. E aí manda esse plano para o judiciário, que caminha para o Ministério Público, e o Ministério Público, então, analisa se é o caso de propor a ação de destituição do poder familiar. Então, são duas questões. Primeiro, a medida de acolhimento, que é um processo. Tá? Se for o caso de que, pelo plano de atendimento, é difícil de retornar a criança, de ser retirada do acolhimento e retornar novamente para sua família, então o Ministério Público ajuiza a ação de destituição, que deveria ter uma tramitação assim, em torno de 180 dias, né? Mas dificilmente esse prazo é cumprido. Por quê? E aí que é uma questão assim, por quê? Porque nós temos que marcar audiência para ouvir testemunhas. E aí lá, já tive casos assim, aí durante a audiência se verifica, daí vão os pais e eles se comprometem a mudar a sua vida, a sua conduta. Não, eu vou fazer uma internação, daí eu vou parar de beber, eu vou parar de usar drogas, enfim. Como a lei determina que a gente dê toda a possibilidade para que os pais, então, possam ter as crianças, então vamos dar mais uma chance, né? E aí a gente vamos tentar. Aí, às vezes, o que acontece? Retira do acolhimento, vai para a família, fica um tempo, a experiência não deu certo, volta para o acolhimento. Então, por isso que estabelecer um prazo é muito complicado, porque são N situações, né? Como eu te falei, tem aquelas situações que a gente já antevê que não vai ter jeito, né? Vai ser caso de adoção. Mas tem aqueles casos, assim, que as pessoas, você recebe elas em audiência e vê, não, vamos dar uma chance, né? Essa mãe usava drogas, ficava na rua, enfim, não deixava as crianças na rua, não dava atenção. Mas ela vai lá, ela se compromete, que ela vai melhorar, que se a assistência social ajudar ela, e, enfim, né? E ali a gente tem que ir tentando, com uma certa flexibilidade, possibilitar a família que receba a criança, né? Ou às vezes você está em andamento no processo, e aí surge uma avó que primeiro não tinha interesse, agora ela tem interesse. Então vamos fazer uma experiência com a avó. Aí vai para a avó, daí volta para o acolhimento, aí, sabe? Então, aí o processo tem N situações assim que fogem, às vezes, ao controle temporal e acaba se procrastinando, né? Mas e qual que é a média? Qual que é a média, doutora, dos acolhimentos? A média de tempo dos acolhimentos no geral, sim? Olha, eu não saberia te dizer uma média, até porque eu fiquei em licença ali, agora que eu estou voltando e me inteirando de todos os processos, assim. Mas como eu te falei, tem crianças assim que estão lá, bebês, desde março do ano passado,
Aham. abril do ano passado, entendeu? E ainda não tem uma definição. É isso Certo. que nós vamos trabalhar com afinco a partir de agora, assim, para que a gente possa encaminhar essas crianças, né, para que que eles possam ter a convivência familiar o mais breve possível. Agora, uma média de tempo, assim, eu não saberia te dizer, até em razão de que eu estou retornando agora e Certo. ainda, né, me inteirando de toda a situação, né. Para quem chegou agora, quem está aqui conosco, a convidada de hoje aqui conosco para essa live é a doutora Lilian Raquel Bossa, que é a juíza aqui do Juizado da Infância e da Juventude, da Vara Cívica. A gente vai falar também um pouquinho depois ainda, nós teremos um tempo. E eu quero lembrá-lo que quem lembrar a todos que podem também, que não acompanhou o início até agora, acessar o canal lá no YouTube, é Aldoir Santos o nome do canal, se inscrever lá e também assistir esta entrevista e outras que já estão também lá disponíveis. E para a adoção, doutora Lilian, para a adoção, a preferência é pelos casais, enfim, que são habilitados pela comarca local? Não? No Conselho, no Conselho Nacional de Justiça, então, tem o Sistema Nacional de Adoção, e lá são em 3 níveis, né? O nível municipal, estadual e nacional. Então, quando a criança, o processo ficou pronto, transitou em julgado, e nós vamos, então, fazer o expediente para a colocação em adoção, a primeira lista, né? O primeiro cadastro que é procurado é o cadastro municipal, daqueles que estão habilitados aqui em Vacaria. Não se encaixando nenhum, ou porque o pretendente não quer mais, ou não é aquele perfil, enfim, passa para os níveis estadual e nacional. Então, mesmo que Certo, seja um sistema unificado, né, se começa a procura pela lista municipal. certo. Vai primeiro por aqui, para depois vai nesta ordem. Certo, Isso. eu vejo aqui que pela lei seriam 18 meses, é 1 ano e 6 meses, então, o prazo máximo para as crianças ficarem em acolhimento. E esse é o desafio que as equipes, então, hoje têm de manter esse prazo, esse tempo, mesmo com todas as dificuldades que foram agravadas agora pela pandemia, em verdade. Né? Exatamente. São questões assim que esse prazo máximo, como eu te falei, nós temos assim processos que ficam prontos para adoção. Tem ali adolescentes, eu tinha um caso lá na comarca onde eu atuava, que o adolescente não vai ser adotado, foi tentado até a adoção internacional, e ele já Sim. está há 10 anos no abrigo, né? Porque nós não temos, embora haja um prazo, nós não tem como ser um prazo peremptório, porque não tem o que se fazer com essa criança e adolescente, né? Depois que fica pronto o processo para adoção, nós temos que encaminhá-lo, né, para os pretendentes, mas pode ser que tenhamos, pode ser que não, né? Até que Então, às idade, vezes, vai até que idade eles ficam no abrigo? até os 18 anos. Certo. Bom, 18. E daí depois disso, se não aparece, ele é encaminhado para onde? É colocado de volta na sociedade. Tem algum projeto que acolha ou não se chegou ainda a ter esses casos aqui em Vacaria? Durante o tempo que eu estou aqui, que eu me lembro, não. Mas, assim, o que acontece? O município tem que ter programas para acolher essas pessoas, pelo menos, assim, eu sei de alguns adolescentes aqui acolhidos, que eles já estão em programas de profissionalização, né, para terem uma profissão, para quando chegar um momento de desacolhimento obrigatório, daí aos 18 anos, né, que eles possam, então, ser encaminhados para viver a vida deles. Né? Mas veja, esse caso que eu tinha lá em Tapejara era um caso de um menino, de um adolescente com deficiência, né? Sim. E não pode ficar no acolhimento, no abrigo, depois dos 18 anos. Então, ele vai ter que ser inserido num programa assistencial do município, né, da comarca, e, no caso, como era deficiente, internado em alguma instituição, né, daí já para adultos, mas no acolhimento ele não vai poder ficar. Né? Agora, eu não sei te dizer assim quantos os casos que já tivemos aqui, até pelo pouco tempo que estou na comarca, em razão da minha licença e o retorno, mas o que acontece é que quando chegar nos 18 anos ele não pode mais ficar no acolhimento.
Hoje tem alguma criança aqui em Vacaria para adoção já, aguardando, apta, aguardando uma família, neste momento? No nosso cadastro ali, nós temos dois prontos, assim, aptos, né? Mas tem vários casos que estão nesse limbo ali, né? Com processos com sentença, mas no tribunal, aguardando o retorno do tribunal para que seja então transitado em julgado, né? Mas no nosso sistema ali tem dois casos. E há casos em que, infelizmente, mas há casos, doutor, em que o casal que adotou a criança devolve ao abrigo? Eu até agora tive um caso, né, aqui, mas pode acontecer, né, porque tem o estágio de convivência, né, que é de no máximo 90 dias, enfim, e nesse período, por diversas razões, pode acontecer de o casal, né, desistir. É um trauma muito grande, né, para a criança que está acolhida, o adolescente que está acolhido, sai, ele cria toda aquela expectativa, né, de ser adotado, vai para a família substituta e acaba retornando, mas é uma questão que pode acontecer, né? E aí nós temos que receber a situação e com acompanhamento psicológico, enfim, reverter, ou ao menos tentar reverter esse trauma, né? Tanto para o casal pretendente quanto para a criança. Perfeito. Bom, para fechar essa questão da infância e juventude, a ideia, então, da senhora é que essas audiências online sejam realizadas agora, né, de forma a agilizar os processos que estão aguardando algum posicionamento dentro da vara da infância e juventude aí nos próximos meses, assim. Exatamente. Assim, tudo que nós pudermos fazer online, nós vamos fazer online, virtual, para evitar aglomeração no fórum. Somente vou fazer presencial, que agora vai ser possível a partir do dia 28, aqueles processos em que, como eu te falei, é difícil de você reunir por falta de equipamento, internet, enfim. Então, mas também nesses nós vamos fazer audiências nos processos físicos, em que haja necessidade de ouvir testemunhas, enfim, para que a gente possa dar andamento nesses processos. E a vara civil, doutora Lina, como é que ela está? Tem muitos processos também, né? Com alguns evidentemente parados. Qual é a leitura que a senhora faz desse trabalho na vara civil? Na vara civil, em torno de 7 mil processos em meio físico, né? E acho que são 1.200 ou 1.300 já no processo eletrônico, né? É uma demanda, assim, bastante grande também, e nós assim, a ideia agora é dar uma vazão no processo eletrônico, justamente porque nos processos físicos o retorno dos prazos processuais vão começar, né? Mas assim, não vai ter como nos processos físicos designar audiências em todos os processos, assim, de forma normal, rotineira, como vinha sendo feito antes da pandemia, né? Perfeito, Então, sim. é uma espécie assim de filtro que nós temos que fazer para priorizar, por exemplo, processos de família, guardas litigiosas, assim, processos que estão parados ou em razão da minha licença ou em razão da pandemia. Então, fazer um filtro para ver o que realmente a gente pode fazer em caráter urgente nessas demandas de família, né, principalmente, interdição, essas demandas assim que realmente as pessoas têm uma necessidade, né, maior e que demandam realmente uma celeridade, né? E esses processos que têm um caráter tão somente patrimonial, que embora, claro, a gente saiba da importância dos honorários de advogados, enfim, mas esse retorno do judiciário ao andamento normal, ele vai ser gradativo, né? Então nós não podemos, assim, marcar audiência, querer fazer tudo, até porque não sabemos como vai ser o avanço dessa pandemia, né? Pode ser que essas regras que o tribunal tenha implantado agora, ele tenha que reverter pela necessidade em razão do nível, né, de infectados na nossa região. Então, é uma coisa que nós vamos ter que fazer com cautela, né? Mas eu tenho já própria conversa com advogados, me colocado a questão das audiências de família
os processos que estão parados, para definir separações, divórcios, guarda, alimentos, né? Então, esses sim, a gente vai fazer uma escala de designação de audiências aí, sem gerar aglomeração no foro, enfim, com todo cuidado, mas a gente vai procurar dar andamento num primeiro momento. Então, o que eu tenho planejado, de ir assim, num primeiro momento, as audiências de destituição do poder familiar, da vara da infância e juventude. Já no segundo momento, as audiências de família, para dar andamento a esses processos que estão parados, tanto em meio físico quanto eletrônico. E aí, por fim, os demais processos, questões possessórias, questões de propriedade, enfim, tem muitos processos parados, né, em razão da pandemia, que não deu andamento. Mas como eu falei, a gente também não pode querer abraçar tudo e fazer tudo, marcar de imediato, assim, porque a gente nem sabe como é que vai ser o avanço, né, da pandemia. Então tem que ser algo, assim, muito bem programado. Tem não é uma pergunta, é uma colocação só da internauta que está nos acompanhando, que ela escreveu o seguinte: então a criança tem um prazo para ficar no abrigo e a família não tem prazo para se reorganizar ou demonstrar que pode assumir a responsabilidade pelos cuidados do filho. Não é necessariamente uma pergunta, mas é uma opinião e é uma colocação interessante sobre isso também, porque né, tem o outro lado também das famílias, né, que tem que também chegar a um consenso, né, a um ponto final nessa questão. Né? É isso que eu falei, dessas intercorrências que acabam ocorrendo no processo, né? Então, assim, eu entendo quem está aguardando, por exemplo, um processo para enfim, quem está na lista e tem urgência para adoção, enfim, né? Ah, mas por que os processos demoram tanto? Porque eu já tive caso assim, de chegar o processo no tribunal e o tribunal devolver, não aqui em Vacaria, mas na comarca onde eu atuava, e devolver o processo para vários e olha, faz mais um estudo, né? Vamos dar mais uma chance. Faltou tal coisa, faltou uma entrevista, faltou um novo programa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque como eu falei, se você acaba colocando a criança em guarda e depois essa decisão lá na frente é revertida e você tem que tirar uma criança que está na guarda, né, com um vínculo afetivo com os guardiães, é algo muito traumatizante para os envolvidos, para o juiz, enfim, todos que trabalham no processo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Bom, o nosso tempo já está quase esgotando, o tempo que dado aqui pelo Instagram, mas eu também preciso ainda, doutora, ali, fazer mais uma questão, uma colocação até para esclarecimento a quem nos acompanha e para a comunidade. A senhora estava de plantão na segunda-feira, né, na comarca, quando houve um pedido de uma medida protetiva para uma mulher, evidentemente que dizia que estava sendo ameaçada, e resultou num feminicídio depois na ocorrência da terça-feira, né? O que aconteceu? Infelizmente aconteceu o feminicídio. Eu recebi, a vítima registrou a ocorrência na segunda-feira, às 17h30, né, dizendo que estava sendo ameaçada, que recebeu uma ameaça, né, dizendo a ocorrência que recebeu uma ameaça por telefone, né, em que o agressor teria dito que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. E ela pediu, então, a medida protetiva de proibição de ele se aproximar dela, né? E só que nessa ocorrência só dizia isso, não tinha o print com as ameaças, enfim, ela mesma disse que não queria processar ele, né? Ela disse, não sei nem o contato telefônico dele, sabe? Então estava meio vago assim. Eu recebi um plantão, era questão de 18h30. Despachei na mesma noite, no sentido de indeferir as medidas, porque entendi assim, não havia naquele momento, não se vislumbrava naquele momento uma gravidade para se deferir o pedido em plantão. Não que não tivesse segmento, mas em plantão, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu indeferi e determinei que fosse para a juíza titular para marcar uma audiência para ouvir as partes e aí ver a situação real, né, fática ali do casal. Porque o que acontece? Quando a gente recebe esse pedido, ele vem realmente só com a ocorrência e quando é ameaça, a gente tem que ter muito cuidado. A gente eu como juiz, acabo priorizando assim, uma atenção maior os casos de agressão, né, agressão física, ou os casos em que as partes residam no mesmo ambiente.
né? Que aí sim você fica um pouco mais preocupada por residir no mesmo ambiente e continuar se perpetuando aquilo e acabar ocorrendo uma tragédia. Nesse caso, ela dizia que estava separada dele há 5 meses, né? E que houve uma ameaça. Olhei a certidão de antecedentes dele, não tinha condenação, não tinha outros processos de violência envolvendo eles, né? Infelizmente, no outro dia, às 19h30, ele acabou perseguindo ela na rua e acabou cometendo feminicídio, né? Pela lei, eu teria 48 horas para analisar. Então, do momento em que eu recebi, às 18h20, eu teria prazo até na quarta, às 18h20, para analisar. O feminicídio ocorreu na terça. Então, assim, mesmo que possivelmente tivesse sido deferido, né, talvez nem pudesse ter sido dado tempo de cumprir a medida pelo oficial de justiça, né? E é bom, e as pessoas, claro, eu acho que a crítica, ela é sempre bem-vinda, enfim, mas, assim, não se pode entender, assim, que por falta de uma decisão é que aconteceu o fato, porque a medida protetiva, ela nada mais é do que uma intimação pro agressor: olha, você não pode se aproximar da vítima, né? Se você se aproximar, pode ser que você seja preso, enfim, mas ela não não fica ninguém cuidando, protegendo a vítima, não fica um policial, não fica um oficial de justiça, é uma intimação para o agressor. Então isso tudo tem um trâmite, né? Mesmo que tivesse sido deferido, né? Até o oficial de justiça aí intimar a pessoa, procurar, no caso ali, nem o endereço certo não tinha ali no pedido. Então, infelizmente, né, aconteceu a tragédia, mas é uma situação imprevisível, que quando o juiz recebe o expediente, assim, não tem como, ou você então defere tudo sem um critério, né, e eu acho que até inviabilizaria o próprio sistema, né, judiciário, porque são muitas, hoje tramitam 315 medidas acautelatórias na segunda vara criminal. Então, tudo que chega em plantão, você deferir, né? Tem que ter algum critério de casos com mais urgência e menos urgência. Infelizmente, aquele caso ali não me pareceu, no momento, assim, de extrema urgência para ser definido em plantão, né? E era. Então, é um juízo subjetivo que a gente tem que fazer, na verdade, e, infelizmente, situações imprevisíveis que não tem como a gente, assim, quando recebe, pensa, não, tudo é grave, então vamos deferir tudo. Não, a gente tem que fazer um filtro para ver o que realmente o que tem de elementos que evidenciem, assim, uma gravidade, né, do fato. Doutora Lilian Raquel Bosser, muito agradecido pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui nesta live. O material vai estar disponível também daqui a pouco no meu canal no YouTube, né? Um bom trabalho, e estou sempre à disposição também aqui para a gente tratar dessas questões, especialmente relacionadas à infância e à juventude aqui em Vacaria. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade também, fico à disposição. Eu sempre digo assim que o contato do judiciário com a comunidade, ele sempre é bem-vindo, né? Para que a gente possa esclarecer as nossas atividades e que também possamos ser questionados pela comunidade, pela sociedade acerca do trabalho. Então, fico sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço, bom trabalho. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, doutora Lilian Raquel Bosser, que, portanto, é a juíza que atua aqui em Vacaria, na área da infância e juventude, e também na segunda vara civil. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e esclareceu, né? Deixa eu ver aqui que a Maristela, concordo. A Laura tinha colocado também a sua opinião antes. A família não adere aos tratamentos e encaminhamentos, diz perante o juiz que vai mudar, mas não o faz. A Laura, que é psicóloga, que tinha tratado aqui também, falado um pouquinho antes, né? Eu sou psicólogo e presto atendimento a várias crianças em situação de acolhimento. A realidade é que, em muitos casos, não ocorre a mudança na família. A Aline também diz que até mesmo porque muitas vezes as pessoas não conseguem a mudança efetiva como é o desejado. Sou assistência social da área da saúde. Dou os parabéns aqui, a Anne também, dou os parabéns para toda a equipe que lida com os processos de adoção em Vacaria. O meu processo foi agilizado o mais rápido possível e com muita dedicação e competência. A Aline também escreveu aqui que o fato de uso de drogas ou álcool abusivo, acredito que não deve ser analisado de forma isolada, como o único fator determinante a ser analisado. Muito bem, gente, pena que só chegaram agora. A Maristela, insistir em segundas chances para a família biológica também tem se mostrado danoso.
aqui mais estas participações. Bom, os recados acabaram chegando agora. A Andréia também disse que, infelizmente, quem perde com a morosidade dos prazos são sempre as crianças. As crianças sofrem muito com essas idas e voltas. Gente, muito obrigado a todos. Vai estar lá no canal, no YouTube, daqui a pouco mais. Você que não viu todo esse material, pode acessar lá, né? Se inscrever, fazer lá a sua notificação e a gente se encontra na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Um bom fim de semana e se cuidem.